Tristan não dirá nada, não se preocupe. É por isso, então, que traz essa trouxinha. E efetivamente, Alana vinha abraçada a um embrulho de pano, que apertou ao ouvir a pergunta do druida. É uma oferenda para Marlon. Quero enterrá-la ao lado de seu túmulo. Ele precisará de forças para chegar a outra vida. Não acha que, pelo tempo, ele já chegou lá? Não pude vir antes, desculpou-se. Essa é uma crença tola, Alana. Os mortos não precisam comer. Não? Não. Quer dizer, então, que eu trouxe isso à toa? Não exatamente. O espírito de Marlon ficará feliz em saber que você se lembrou dele. Podemos até colher algumas flores pelo caminho, para enfeitar o túmulo de Shayla também, se você quiser. Alana não disse nada. Abaixou a cabeça e continuou a caminhar, acabrunhada. Apesar do remorso, não tinha certeza se conseguira perdoar Shayla. No alto da montanha, ajoelhou-se ao lado do túmulo do amado, permitindo-se chorar livremente. Enterrou a comida e depositou as flores ao redor de ambas as sepulturas. Sinto tanta falta de Marlon. Choramingou ela, abraçando-se ao druida. Eu sei. Sua dor é grande, mas vai passar. Não, Kelvin, acho que nunca vai passar. Todo sofrimento parece eterno para quem sofre, mas o tempo, que é o organizador de todas as coisas, transforma a dor em experiência e faz ressurgir a esperança onde antes só havia dor. Às vezes me pergunto se não seria melhor morrer. Não digo que não sente, Alana. Entregar-se ao desânimo não é próprio de você. Todo mundo morre um dia, e a morte se aproxima cada vez mais, à medida que se vive. A todo instante, caminhemos ao seu encontro, mas vamos desviando dela pelo caminho, até que o momento inevitável nos alcance e nos envolva. Só então não poderemos mais fugir. Tem razão, Kelvin. Mas é que sinto que algo morreu dentro de mim, entende? Entendo, porque não é apenas o corpo que morre. A esperança pode morrer, a alegria, a coragem, o ânimo, a determinação, os sonhos. Tudo isso pode morrer quando se sofre. Mas o tempo. Ele mostra que essa morte é apenas uma ilusão provocada pelo desespero, e que todas as coisas boas podem renascer. Esse é o meu desejo, Kelvin, tornou ela, após refletir por alguns instantes. Tenho um objetivo na vida, que fez renascer minha coragem e a vontade de viver. Quero lutar ao lado da rainha Icena, para vencer os romanos e expulsá-los de nossas terras de uma vez por todas. Não esperava outra coisa de você. Sou-lhe muito grata por confiar em mim. E quanto à sua mãe? Você sabe que Cartimandua não renunciará ao trono nem o entregará passivamente a você. Creio que ela não terá opção, não é? Infelizmente, será deposta, mas eu cuidarei dela. Acho que a perda do reinado, do poder, do prestígio, das riquezas e da influência será um castigo mais do que suficiente para uma rainha orgulhosa feito Cartimandua. E Velocatus? Velocatus é diferente. Ele é um soldado, não podemos confiar nele. Talvez o mande para o exílio, juntamente com o que restar dos romanos. Não vai restar nada dos romanos. Não é costume de nossa gente fazer prisioneiros. Ela não gostou muito de ouvir aquela revelação, pois, por mais que odiasse os romanos, não pretendia simplesmente matá-los a sangue frio. Queria transformar-se em guerreira, não em assassina. Se eu for rainha, caberá a mim essa decisão, anunciou, em tom grave. Tem razão, mas você precisará tomar cuidado. Mudar os costumes de um povo pode não ser assim tão fácil. Conto com você para isso. Kelvin sorriu e disse com satisfação. Muito bem. Mas agora, é hora de voltarmos. Está ficando tarde, e Tristan já ameaça se aproximar. Espere um instante.
quero lhe fazer apenas mais uma pergunta. Pois faça. Você já ouviu falar em Oiá? Oiá? Não. O que é? Uma planta, uma cidade? Não sei, Kelvin, mas gostaria muito de saber. Onde foi que ouviu esse nome? Foi soprado ao meu ouvido por uma deusa. Uma deusa? Estranhou. Sim, uma deusa negra. Pensei que poderia ser Morrigan. Morrigan não é negra, e não existem deuses negros na Britânia. Se for alguma divindade, é provável que seja de além-mar. Como vou descobrir, Kelvin? Queria muito saber quem ela é. Uma deusa imponente, lindíssima, toda envolvida em um halo cor de cobre. Você não sonhou? Não. Eu a vi pessoalmente. E tinha um deus também, só que não era tão majestoso. Não sei, Alana. Não estou familiarizado com deuses de terras estrangeiras. Acha que é isso que eles são? Deuses de outras terras? É o que parece. Que eu saiba, é na África que existem pessoas de pele escura. Talvez, eles tenham vindo de lá. Mas o que estariam fazendo aqui, tão longe? Não sei. Só o que sei é que não há barreiras para os deuses. Eles vão aonde querem. Se você não sabe, quem poderia saber? Talvez os romanos. Eles é que têm domínio sobre aquela região. Mas agora chega. Vamos voltar. Faz tempo que saímos, e você não quer que Tristã venha nos repreender, quer? Não, respondeu ela, olhando para o soldado, que, como sempre, os acompanhava de longe. Quando chegaram ao palácio, a tarde já ia morrendo. Entre as nuvens cor-de-rosa, Alana pensou ter visto o espectro fulgurante da deusa negra, porém, ele logo se dissipou. Devia ter sido uma miragem, embora das mais bonitas. Venha logo, princesa, Alana ouviu Marva chamar, correndo ao seu encontro. A rainha está louca atrás de você. O que ela quer desta vez? O jantar já vai ser servido, e teremos convidados. Venha antes se arrumar. A rainha quer que você se apresente condignamente. A mãe não havia lhe falado nada sobre um jantar com convidados, contudo, ela obedeceu. Não estava com disposição para ralhar com Marva nem para discutir com a rainha. A presença de Marcus Tito não foi uma total surpresa. Pela cabeça de Alana, bem havia passado a possibilidade de que ele tivesse resolvido cumprir sua promessa e houvesse ido fazer-lhe uma visita formal. Alana, finalmente! Exclamou Cartimandua. Veja quem nos surpreendeu com uma visita. O general Marcus Tito. Lembra-se dele? Como poderia me esquecer? Tornou ela, em tom mordaz. Princesa, cumprimentou ele. Cada vez mais linda e doce. Obrigada. E o senhor, cada vez mais simpático e gentil. A troca de elogios não enganou Cartimandua, que percebeu o tom de ironia de ambos. Havia algum segredo entre eles do qual ela não participava, mas não importava. Só o fato de eles estarem se falando com uma certa intimidade, ainda que repleta de sarcasmo, era suficiente para satisfazê-la. O general comeu e bebeu à vontade, como se compartilhasse a mesa com amigos de velhos tempos. Durante todo o jantar, mal falou com Alana, preferindo discutir questões políticas com a rainha ou estratégias militares com o rei. Somente no final foi que ele lhe endereçou uma pergunta. Os bretões, finalmente, parecem estar assimilando bem nossos costumes, não acha, princesa? O que foi que disse? Embaraçou-se ela, que não prestava a menor atenção à conversa, mesmo depois de Kelvin tê-la orientado a fazer o contrário. Após tantos anos, vocês, bretões, não estão assimilando nossos costumes? Repetiu ele.
Não estão agora deixando de lado certas práticas bárbaras para entrar, finalmente, na civilização? Não exatamente, contestou ela, sem ocultar a indignação. Não me parece que a imposição de uma cultura sobre outra, praticamente destruindo seu modo de vida e suas tradições, seja uma forma de assimilação. Para mim, soa mais como aniquilação. Ou escravidão. Cart mandou eu recriminá-la, mas o general foi mais rápido e retrucou. É o preço do progresso, minha cara. Pense em quantos benefícios trouxemos a essa região primitiva. Você já se perguntou se queríamos esse progresso? Nunca lhe passou pela cabeça que podíamos estar felizes com o jeito primitivo com o qual levávamos nossas vidas? Alana, silêncio. Zangou Cartimandua, lançando-lhe um olhar de cruel recriminação. Está sendo impertinente. Deixe, rainha, não se preocupe. A princesa é jovem e cheia de ilusões. Não conhece os caminhos tortuosos da vida nem está familiarizada com os mecanismos do progresso. É assim que as coisas são, menina, acrescentou ele, falando diretamente a ela. Não há progresso onde impera a selvageria, e converter selvagens em pessoas civilizadas só é possível através da força. Alana teve vontade de gritar que não tinha a menor intenção de fazer parte da civilização de nenhum romano, contudo, percebeu, a tempo, que reagia exatamente da forma por ele esperada. Ele a estava provocando, e cair naquela armadilha não parecia uma boa estratégia. Tem razão, general, concordou ela, mudando para um tom mais ameno. Não passo de uma menina. Não entendo nada dessas coisas. Ele riu, nada convencido do conformismo dela, mas mudou de assunto. Não queria irritá-la, apenas testar sua personalidade e sua inteligência. Tinha que admitir que ela o impressionava não apenas pela beleza, mas pelo caráter marcante, decidido e perspicaz. Após o jantar, Cartimandua desculpou-se com o general e voltou para o quarto com Velocatus, alegando uma indisposição passageira. É claro que pretendia deixar a filha a sós com o romano, mas teve que engolir a frustração. Marcus Tito agradeceu pela acolhida, despediu-se e foi embora, sem se preocupar com os protestos da rainha. Ao passar por Alana, adotou uma atitude inesperada e atrevida, abraçando-a, ao mesmo tempo que lhe soprava ao ouvido. Não se preocupe. Eu vou voltar. Não disse mais nada. Pôs a mão no punho da espada, em um gesto incompreensível, e, sem mais dizer, partiu. Capítulo 11. Tal qual prometera, Marcus Tito voltou 3 dias depois. Alana, como de costume, encontrava-se fora, em mais um de seus passeios em companhia de Kelvin. É muito bom que tenha vindo, comentou Cartimandua. Precisava mesmo falar-lhe sem a presença de Alana. Pois não, rainha, tornou ele, solícito. Em que posso ser-lhe útil? O senhor sabe que Alana passou por uma situação, digamos, traumática, nos últimos dias, não sabe? Refere-se à morte do amado. Sim. Na verdade, Alana se encantou pelo rapaz, o que é natural na idade dela. Ele era um revolucionário e andou colocando ideias sombrias na cabeça da menina, se é que me entende. Entendo perfeitamente. Pois é. Não gostaria que isso atrapalhasse a amizade de vocês. Caso não tenha percebido, senhora, a princesa não é muito simpática à minha pessoa. Engano seu. Alana o admira muito. Ela tem uma maneira um tanto estranha de demonstrar. Porque sente que deve ser leal à lembrança de Marlon. Ela pensa que se apaixonou pelo rapaz e não se conforma com a morte dele. Ela não se conforma com o fato de ele ter sido assassinado. Não tive escolha, sussurrou ela, em tom de confidência. Dei a ela todas as oportunidades de romper com o rapaz, mas ela não quis me ouvir.
E quando soube que ela ia fugir com ele para o meio da floresta, fiz o que qualquer mãe faria. Fez o que qualquer rainha na sua posição teria feito, emendou ele, com seu habitual ar de divertimento. Talvez isso seja verdade. Mas procure se colocar na minha posição. Sou mãe e rainha ao mesmo tempo. Tenho que pensar no que é o melhor não apenas para minha filha, mas também para o meu povo. Não me interprete mal, Cartimandua. Não a estou julgando nem recriminando. O rapaz era um rebelde perigoso e não vai fazer o falta para ninguém, exceto para Lana, claro. Compreende meus motivos? Certamente. Então sabe que uma aliança entre nossos povos seria de extrema utilidade. Eu disse que compreendo seus motivos, não que concordo com eles. Roma não precisa, necessariamente, de alianças com os povos bárbaros. Precisa apenas de sua obediência e lealdade. Pela primeira vez, Cartimandua enrubesceu, só que de ódio. Olhou de soslaio para Velocatus, que permanecia impassível, como se tivesse optado por permanecer alheio à conversa. O rei, porém, notou os olhares intimidadores da rainha e resolveu intervir. Meu caro general, não somos tão bárbaros quanto parecemos. E, sem dúvida, nossa lealdade seria mais interessante se estivesse atada a laços familiares. Talvez, admitiu Marcus. Temos um exército considerável, e há muitos rebeldes espalhados por toda a Britânia. Nem todas as tribos são favoráveis à sua intervenção. Sem falar na resistência dos nortistas. E uma aliança, pelo casamento, reuniria nossos exércitos, complementou Marcus, com uma certa frieza. Exatamente. Vocês lutariam contra sua própria gente. Se isso for necessário para salvar nossa tribo, sim. Mas sua tribo não está ameaçada. Brigância convive bem com Roma. A verdade, general, Cartimandua retomou a palavra, é que estamos encontrando dificuldade no comércio de nossos produtos. Os tributos exigidos por Roma são altos e enfrentamos a escassez de metais nobres para a confecção de nossas tão bem conceituadas joias. E uma aliança traria mais riquezas para a rainha. Cartimandua percebeu que lhe dissera rainha em lugar de povo, mas não fez qualquer comentário. Era até bom que ele compreendesse seus motivos, sem que ela precisasse fingir o tempo todo. De certa forma, sim, prosseguiu ela. Há, porém, um problema que você não está considerando. E qual é? Alana não quer se casar comigo. Ela lhe disse isso. De forma clara e inequívoca. Alana é só uma menina. Vai fazer o que eu mandar. Marcus Tito sorriu. Pelo visto, ele conhecia mais a princesa do que a própria rainha. Alana não se permitiria dominar, a não ser que estivesse fingindo para proteger seus próprios interesses. E, caso não tenha percebido, general, continuou Velocatus, Alana está bem mais dócil do que era alguns dias atrás. A clausura forçada quebrou seu orgulho e a fez dobrar-se à vontade da rainha. Alana pode ser teimosa, mas é inteligente e sabe que quem dá as ordens é Cartimandua. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ele duvidava muito, porém, não contestou. Também estava curioso para saber o que Alana queria e até onde pretendia chegar. Resta-nos saber se o senhor está disposto a casar-se com ela, especulou Cartimandua, fitando-o avidamente. A reunião de nossos exércitos até que seria conveniente, ponderou ele, com fingido interesse. E não posso negar que Alana é uma mulher bastante desejável. Se aceita a nossa proposta, pode contar com nosso apoio. Alana será sua esposa, custe o que custar. Entendo sua determinação, mas gostaria de falar a sós com Alana. Será que é possível? É claro, Cartimandua bateu palmas, e uma criada apareceu. Vá chamar a princesa imediatamente.
e não volte aqui sem ela. Trêmula de medo, a serva partiu em busca de Alana. Por sorte, ela já havia retornado de seu passeio e agora encontrava-se em seus aposentos, discutindo ferozmente com Marva. O que foi? Indagou ela agressivamente. A rainha solicita a sua presença. Sem prestar mais atenção a Marva, Alana saiu. Ao entrar no salão, imediatamente compreendeu a razão daquele chamado. Procurando se acalmar, ela entrou e foi direto até onde a mãe estava. Mandou-me chamar? Perguntou. Não cumprimenta nosso convidado? Retrucou Cartimandua, com aparente amabilidade. Como vai, general? Saudou ela, notando o ar zombeteiro do romano. Muito bem, Alana, e você? Ela não respondeu. Em vez disso, endereçou à mãe um olhar interrogativo e aguardou. O general gostaria de lhe falar, anunciou Cartimandua, torcendo para que Alana não fizesse nenhuma grosseria. Certamente, aqueceu ela, cordata. De que se trata, general? Ele teve vontade de rir. Nem fingir ela sabia. Por que não vão dar um passeio? Sugeriu Cartimandua. Tristan poderá acompanhá-los. Não precisa mandar ninguém nos acompanhar. Prometo tomar conta de sua filha e defendê-la com a própria vida, se necessário. Não preciso do auxílio de um gorila. Apesar de nunca ter visto um gorila, Cartimandua intuiu que Marcus não fizera nenhum elogio ao soldado. Como quiser, assentiu, tentando não demonstrar sua ignorância. Não estou disposta a enfrentar o sol quente outra vez, protestou Alana, de forma provocadora. Acabei de voltar de um passeio com Kelvin e estou com muito calor. Pois, a mim, você me parece muito bem, comentou a rainha, fulminando-a com o olhar. Não seja grosseira, Alana. Acompanhe o general. Será uma volta rápida, cortou Marcus Tito. Eu lhe prometo. Alana deu de ombros e acompanhou o romano para fora do palácio. Talvez aquela fosse a primeira vez em meses, desde que Marlon morrera, que Alana saía de casa sem ser escoltada por Tristan. Sentiu uma liberdade que, havia muito, não experimentava, e, ao menos isso, devia a Marcus. Muito bem, princesa, começou ele, logo que se viram a sós. Agora que estamos sozinhos, você pode me dizer por que resolveu mudar de ideia a meu respeito? Não mudei de ideia, objetou ela, de chofre. Continuo achando-o arrogante, atrevido e presunçoso, mas preciso de você. Não sei para que você precisa de mim, mas não é com essa atitude que vai conseguir a minha ajuda, seja lá para o que for. Pretendo pagar por ela. Como? Atirando-se na minha cama. Exatamente. A proposta é tentadora, mas não, obrigado. Posso ter a mulher que quiser, na hora em que desejar. Não preciso de uma menina convencida feito você. Você não me deseja? Não se trata disso. O caso é que sua mãe pensa que quero me casar com você e acredita que você acabará me aceitando. Como vamos lhe dizer que ela está errada em ambos os sentidos? Não precisamos dizer. Ela pode acreditar no que quiser. É impressão minha, ou você guarda uma grande mágoa de sua mãe? É por causa de Marlon? O que você acha? Acho que sim, mas isso não me interessa, de verdade. O que quero saber é o que você pretende. Quero aprender a lutar, revelou, sem rodeios. A gargalhada que lhe deu foi espontânea e irritante ao mesmo tempo. Você, lutar. E por que não? Vejo que está falando sério, não está? Por que você quer lutar, princesa? E contra quem? Não contra nós, espero. Contra ninguém, é claro. Tornou, com fingida inocência. Quero apenas aprender a me defender.
Há muitos perigos rondando as estradas nos dias de hoje. Acha mesmo que me convence com essa explicação pueril? O que há de pueril em um ataque conduzido por salteadores? Talvez você pense que eu seja estúpido, mas, para seu desagrado, posso lhe assegurar que não sou. Você é uma princesa e só sai do palácio acompanhada. Quem poderia atacá-la e por quê? Ela não respondeu, furiosa com a resistência dele. Essa ideia absurda só pode ter um motivo, e esse motivo se chama Marlon. Estou errado. E daí, se for? Rebateu ela irritada, perdendo a paciência. E daí que não vou ensinar alguém que pode se voltar contra mim um dia? De que tem medo, general? O que poderia uma garota, sozinha, contra o poderoso exército romano? Não se faça de ingênua, menina. Você é uma princesa que pensa de forma diferente de sua mãe. A rainha quer submeter o povo ao nosso comando. Você, não. Quantos não a seguiriam em nome de uma liberdade que jamais poderá acontecer? O que quer dizer com isso? Quero dizer que, se você tem alguma pretensão de levantar armas contra nós, é melhor que reconsidere. Aproveite a liberdade que oferecemos a todos os bretões, ainda que ela não seja, exatamente, a que vocês esperam. Você e seu exército de desmantelados não têm a menor chance contra a supremacia das armas e da inteligência romanas. Se pudesse, Alano teria esganado com as próprias mãos, tamanho ódio que as palavras dele causaram. Como não podia, engoliu a emoção e o ímpeto, para retrucar com uma frieza estudada, porém, pouco convincente. Quer dizer que a sua resposta é não? A resposta é não, afirmou ele, divertindo-se com a raiva que transparecia dos olhares e das palavras dela. E agora, precisamos voltar. Vamos. Tenho assuntos realmente importantes a tratar. Enquanto cavalgavam de volta, Alana sentiu o ódio recrudescer. Olhou de soslaio para Marcus Tito, que mantinha o olhar preso no horizonte, aparentemente alheio à sua presença. Em seu íntimo, ele repassava os episódios da última hora, imaginando o que Alana realmente pretendia. Lutar contra eles seria loucura, mas ele sabia bem a que tipo de loucuras a opressão podia conduzir. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. Incapaz de esconder a irritação, Alana chutava as pedras do caminho, imaginando que cada uma delas era uma parte do corpo de Marcus Tito. Ele brincou o tempo todo comigo, enfureceu-se. E me humilhou. Eu disse que ele era astuto, assentiu o druida. E gosta de se divertir, humilhando as pessoas. Isso não vai ficar assim. Se ela pensa que vou desistir tão facilmente, está muito enganado. Não se trata de não desistir, princesa, mas de convencer. Ele sabe o perigo que corre se ensiná-la a lutar. É lógico que ele sabe. Deixou isso bem claro. Ele seria um tolo se desse a você as armas com que poderia destruí-lo. Precisamos convencê-lo, mas como, Kelvin? Pense. Você é druida, o sábio, o bruxo. Deve haver um jeito de dobrar o orgulho daquele general insolente. Pelo visto, terei que recorrer à rainha. Minha mãe não pode fazer nada. Marcus Tito a está enganando também. Duvido. Cartmandu é esperta e, assim como você, deve estar pensando em uma maneira de atrair o general para o matrimônio. Parece que Marcus Tito é mais inteligente do que nós duas. Pode ser, mas também tem suas fraquezas, e eu sei como utilizá-las em nosso favor. Como? Deixe comigo. Vamos voltar. Preciso falar, agora mesmo, com a rainha. Retornaram ao palácio o mais depressa que puderam, e Kelvin partiu ao encontro de Cartmandua.
Ela estava no arsenal, verificando as novas armas que mandara forjar, quando ele se aproximou. Ao vê-lo, sentiu a urgência em seu olhar. Soltou a lança que examinava e questionou. Aconteceu alguma coisa? Não exatamente, mas preciso falar-lhe, respondeu, baixinho. Já sei como fazer para que a princesa se case com o general. A notícia era das mais animadoras. Cartimandua deu ordens para que Velocatus prosseguisse na inspeção e acompanhou Kelvin até o palácio, onde se trancaram, a sós, no salão principal. Muito bem, disse a rainha, ansiosa. Como fará isso? Está claro, para mim, que nenhum dos dois está interessado em casamento. Alana é rebelde, e o general zomba de nós. Não sei por quanto tempo mais conseguirei suportar suas ironias. Acho que podemos concordar que forçar a Alana a aceitar Marcus Tito não nos trará nenhum resultado útil. E o general também resiste a esse casamento, pois as mulheres celtas são muito diferentes das romanas. Isso eu já sei. Mas entendi você dizer que tinha a solução para esse problema. E tenho. Ele aguardou que a ansiedade transparecesse no olhar ávido de Cartimandua e, antes que ela explodisse, complementou. Conheço métodos eficazes de prender um ao outro. Está falando de magia? Exatamente. Há forças poderosas e ocultas que podem trabalhar para nós. E o que está esperando para realizar esse encantamento? A sua aprovação. Uma vez realizada a magia, não haverá como voltar atrás, e Alana poderá entregar-se a ele prematuramente. Acha mesmo que seria prematuramente? Pensa que não sei que ela se deitava com Marlon? Isso pouco me importa. Você tem a minha permissão. Preciso também da sua ajuda para reunir certos elementos. Que elementos? O primeiro é o sangue da lua derramado pela princesa. Isso é fácil. Marva pode obtê-lo, pois é ela quem lava as roupas de Alana. Também vou precisar de um pouco de sêmen do general. Sêmen do general? Como pensa que vou conseguir uma coisa dessas? Uma escrava bem orientada poderá fazer o serviço. Creio que, para uma mulher sedutora e experiente, não haverá problema. Tem razão. Vou pensar em alguém que nos sirva e a mandarei ao seu encontro, para que você mesma instrua. Excelente, rainha. Mas ela deverá recolher o sêmen na mesma época em que a princesa sangrar, para que os fluidos cheguem frescos até mim. Será feito como deseja. Ótimo. Tem uma coisa, Kelvin, ele aguardou. Alana não pode, nem de longe, imaginar o que estamos fazendo. Fique tranquila, pois ela de nada desconfiará. Será que ela não vai achar estranho, de uma hora para outra, se apaixonar pelo general, já que o detesta tanto? Isso não pode chamar a atenção dela para o fato de que forças estranhas estariam agindo sobre ela. Afinal, por mais que a magia seja poderosa, será tão eficiente a ponto de fazê-la esquecer um grande amor, da noite para o dia. Ela não suspeitará de nada, reiterou o druida. A magia toldará seus pensamentos, e ela não pensará mais em Marlon com a mesma paixão. Não se esquecerá dele, contudo, não lhe terá mais amor. Tem certeza? Absoluta. Ótimo. Então, agora, é só aguardar o próximo sangue da lua da Lana, para que comecemos a agir. O plano deixou Cartimandua esperançosa, pois ela sabia o quão poderosa era a magia de Kelvin. O druida, porém, não tinha a menor intenção de executá-la como deveria ser, embora precisasse ser convincente. Reuniria todos os elementos e faria o preparado quase correto, suprimindo, apenas, o sangue de Alana. Os fluidos corporais agiriam como potencializadores, cada qual prendendo seu doador à energia do outro. Por isso o sangue de Alana não podia ser utilizado, porque funcionaria como catalisador do desejo dela pelo romano,
E a pretensão de Kelvin era que o general se apaixonasse por ela, mas não que ela se apaixonasse por ele. É claro que não seria um amor puro, pois a magia não tem o poder de interferir no sentimento de ninguém. Atuando sobre as áreas mais comprometidas da pessoa vigilante, a magia adormece o discernimento e desperta os instintos mais primitivos. Dado as sensualidades exageradas, o general seria presa fácil para as forças das sombras, que teriam liberdade para movimentar suas energias, de forma a intensificar nele a lascívia e cravar seu desejo em Alanna. Dessa forma, o pensamento obsessivo seria instaurado na mente do romano, cujo único propósito passaria a ser deitar-se com a princesa. Kelvin aguardou até o dia seguinte para informar Alanna do resultado do plano. Mais do que tudo, era necessário que ela fizesse a sua parte, agindo de forma convincente, para que Cartimandua não desconfiasse de nada. Disfarçando a euforia, convidou Alanna para seu usual passeio, pois só assim ficariam livres de Marva e manteriam Tristan à distância. Deu tudo certo, princesa, disse ele, tão logo se viu livre da vigilância dos demais. Sua mãe concordou com o plano e mandou a escrava que irá seduzir Marcus Tito à minha gruta hoje cedo. Agora, é só esperar que você sangre, para que a moça extraia o sêmen do general. Alanna sentiu um arrepio de medo, mas não disse nada. Era tarde demais para desistir. Fico contente, Kelvin, respondeu, sem entusiasmo. O que foi que houve? Está arrependida? Não sei. Quero muito aprender a lutar e vencer os romanos, mas será que é certo enganar e mentir? Se é pelo bem de nosso povo, então, tudo é certo. Será mesmo? Não pense nisso. Agora é tarde, não podemos voltar atrás. Eu sei. E a rainha está exultante, certa de que a magia dará resultado. E dará. Certamente. Mas o sucesso não depende apenas disso. Você também tem que fazer a sua parte, que é convencer sua mãe de que se apaixonou pelo general. Está bem. Mas tome cuidado, Alanna, e seja esperta. Marcus Tito poderá estar enfeitiçado, mas sua mãe, não. Qualquer deslize seu, e ela perceberá. Não se preocupe, Kelvin, saberei como me comportar. Era tudo o que Kelvin esperava. O sucesso do plano dependia, em grande parte, da capacidade de Alanna fingir. Ela não era como Cartimandua, acostumada a se utilizar de artifícios para ocultar a verdade. Contudo, um objetivo maior estava em jogo, e ele não tinha opção. Precisava confiar em Alanna. Capítulo 13. Cerca de uma semana depois, Marva trouxe a notícia de que a princesa havia sangrado. No mesmo dia, a escrava escolhida por Cartimandua pôs-se a seguir o general, mas só 2 noites depois conseguiu abordá-lo, quando ele saía do acampamento romano aonde costumava ir para beber vinho em companhia dos soldados. Bastante embriagado, logo notou a linda moça rondando o acampamento e se aproximou. O que está fazendo aqui, mulher? Indagou, a voz pastosa e olhar lúbrico. Nada, foi a resposta inocente. Apenas aproveitando o luar, na esperança de que um nobre e gentil senhor queira desfrutar da minha companhia. Propositalmente, ela deixou à mostra parte de seus seios rijos e das coxas bem torneadas, inflamando Marcus Tito de um desejo quase incontrolável. Ele a puxou e a beijou avidamente, seguindo, abraçado com ela, em direção à sua casa, onde a amou frenética e selvagemente, deixando nelas marcas de sua lascívia. Logo após ato sexual, ele adormeceu e só despertaria no dia seguinte, já esquecido da mulher com quem se havia deitado. Ela, então, recolheu todo o sêmen que pôde em um vidrinho e saiu sem fazer barulho, correndo em direção à caverna onde Kelvin e outros druidas viviam. De posse dos elementos necessários, Kelvin colocou tudo em uma cesta e partiu para a floresta, longe das vistas de aprendizes curiosos e dos demais druidas,
que poderiam perceber que o encantamento seria feito de forma incompleta. Ali, preparou a magia, deitando fora o sangue de Alana, que seria a substância ativadora da paixão da princesa pelo romano. A energia desprendida do preparado provocou os espíritos que costumavam atender aos chamados do druida, e eles receberam as oferendas com entusiasmo e avidez. O pagamento fora plenamente aceito pelas entidades, que logo trataram de interferir na mente do general, o que era muito fácil, dada a baixa moral de que gozava. A recompensa, contudo, ainda não estava completa, condicionada à eficácia do resultado. Os espíritos sabiam que tinham direito a mais, e era com isso que Kelvin contava para o sucesso do trabalho. Rapidamente, os efeitos da magia foram sentidos pelo general. Ele estava em patrulha, cavalgando ao lado de seus soldados, quando dois espíritos maltrapilhos o avistaram. Ambos se sentaram no cavalo junto com ele, um na frente, outro atrás. Na mesma hora, ele sentiu um arrepio, que atribuiu ao mau tempo e ao frio que parecia constante naquelas terras. Subitamente tomado pelo cansaço, resolveu dar por encerrada a ronda do dia e foi para casa, sentindo-se estranhamente mal. Os espíritos seguiram com ele. Em casa, serviu-se de uma generosa dose de vinho, que os espíritos também sorveram, estimulando-o a beber ainda mais. Assim ele o fez, facilitando a ação dos desencarnados. Quem dava as ordens era uma mulher, um espírito com cara maldosa chamado Lorna. O segundo, de nome Brian, parecia não ter muita consciência do que fazia, limitando-se a obedecer e repetir o que Lorna fazia, com gestos mecânicos e impensados. A um sinal dela, teve início o procedimento. Lorna postou-se à frente do general e Brian atrás, pondo-se, ambos, a trabalhar no processo de selamento dos corpos emocional e mental do romano, a fim de drenar eventuais vibrações de harmonia e aprisionar a energia daninha que atuaria como facilitadora de ideia fixa que pretendiam introduzir em seus pensamentos. Começaram alfinetando os joelhos, os pés, as mãos e os ombros do romano, a fim de evitar a absorção, a distribuição, o equilíbrio e a renovação do fluxo energético em seu corpo. Depois, Brian pressionou a parte posterior do pescoço do encarnado, nele injetando fluidos densos e bloqueadores, que facilitariam a ação perniciosa dos espíritos. Feito isso, Lorna deu início ao processo de moldagem de uma forma energética derivada de pensamentos lascivos, com a aparência e a sensualidade de Alana. Quando a forma plasmada ficou pronta, Lorna colou ao corpo do general, direcionando suas mãos para as partes íntimas dele, que ela ia acariciando de forma mecânica e repetitiva. Por fim, Brian introduziu uma espécie de cunha no cérebro de Marcus Tito, que obnubilou seu campo mental, deixando aberto a sugestão repetitiva de deitar-se com Alana, e apenas com ela. Foi tudo muito rápido. Terminado o serviço, aguardaram. A princípio, nada aconteceu além de um arrepio e um leve estremecimento na nuca do general. Aos poucos, porém, ele foi sendo envolvido por uma nuvem espessa, que anuviava e confundia seus pensamentos, facilitando a assimilação das sugestões da forma energética a ele grudada e instalando o processo obsessivo. Paralelamente, as carícias íntimas, embora não sentidas na matéria densa, iam despertando nele um desejo incompreensível e quase incontrolável. De repente, Marcus Tito pôs-se a pensar em Alana e a imaginar como seria tê-la em seus braços. Ele a desejara desde a primeira vez em que a vira, contudo, conseguira resistir a seus encantos porque sabia que ela, de alguma forma, só queria usá-lo. Agora, porém, reconsiderava a ideia. Alana era linda e sensual o suficiente para despertar nele a paixão avassaladora da juventude. Ele não era mais nenhum garoto, contudo, sentia ainda o ímpeto do sexo de maneira bastante acentuada. E já andava cansado das meretrizes que acorriam à sua cama em busca de favores e algumas moedas. Possuir uma princesa seria bem diferente.
Satisfeitos, Brian e Lorna deixaram o general a sós, em companhia da falsa Lana, artificialmente plasmada para lhe servir de companhia constante. Agora, era só aguardar a conclusão da empreitada, quando, então, receberiam o pagamento principal. Um sacrifício de sangue lhes fora assegurado, caso o general cedesse aos assédios da princesa. Era algo que não podiam perder. Ao mesmo tempo, a Lana cuidava de fazer a sua parte. Assim que Kelvin lhe avisou da entrega das oferendas e, portanto, do início da movimentação das forças ocultas, a princesa também começou a agir como se fascinada estivesse. À hora do jantar, manteve o olhar perdido, mal tocando na comida, até que, subitamente, fez uma pergunta que Cartimandua gostou de ouvir. Por que o general não veio mais nos visitar? Cartimandua e Velocatus trocaram olhares significativos, até que a rainha falou, forjando inocência. Não sei. Por que pergunta? Não sei explicar, mas, de repente, senti falta dele. Verdade? Posso saber por que a mudança repentina? Questionou Velocatus que, embora respeitasse o poder dos druidas, era um pouco cético quanto àquele tipo de magia. Cartimandua quase o esbofeteou, temendo que ele fizesse a Lana raciocinar e atirasse do encantamento. A princesa, contudo, seguindo as orientações de Kelvin, prosseguiu com seu fingimento. Como eu disse, não sei explicar. Foi algo repentino, súbito. A imagem dele surgiu em minhas lembranças e me peguei sentindo a falta dele. A Lana sabe o que é melhor para ela, intercedeu Cartimandua. Foi preciso muita frieza para que a Lana não saltasse da cadeira e atirasse na face da mãe o horror que tinha a ideia de se casar com um romano. Sem contar que ainda não a havia perdoado por ter mandado matar Marlon. Já se esqueceu de Marlon? Insistiu Velocatus, indiferente aos olhares furiosos de reprovação que a mulher lhe enviava. Não sei. Talvez. Respondeu ela, reforçando a expressão de alinhamento que Kelvin lhe ensinara, própria das pessoas sob encantamento. Acho que Marlon foi só um capricho, uma ilusão. Exatamente. Concordou a rainha, satisfeita. Marlon foi apenas um sonho de criança, mas você é uma princesa, não pode se permitir essas fantasias. Tem razão, mãe. E Kelvin tem me ajudado a perceber o quanto Marlon estava enganado a respeito de suas ideias revolucionárias. Tenho pensado em uma maneira de ajudar nosso povo, sem precisar levantar armas contra Roma. Mais uma vez, Cartimandua e Velocatus se entreolharam, dessa vez, sem saber o que pensar. E como você pretende fazer isso? Velocatus adiantou-se. Se conquistar a confiança das pessoas, posso convencê-las a trabalhar um pouco mais e, consequentemente, produzir mais. Isso deixaria os romanos satisfeitos e não causaria danos ao nosso povo. Afinal, não quero dar início a uma chacina. Muito sábio, minha filha, elogiou Cartimandua. E onde o general entra nisso? Velocatus quis saber. Ainda não sei, exatamente. Para falar a verdade, nem eu sei por que, de uma hora para outra, dei para pensar nele com tanta insistência. Mas a verdade é que ele não me sai da cabeça. Que tal se o convidássemos para jantar amanhã? Sugeriu a rainha. Seria bom. Então, está decidido. Amanhã mesmo, Marcus Tito estará conosco. A Lana sorriu, embora seu sorriso não se devesse ao general, mas sim, ao bom encaminhamento de seus planos. Como bom soldado que era, Velocatus podia estar um pouco desconfiado, mas a amizade de Cartimandua, aliada à confiança que tinha em Kelvin, fazia com que ela acreditasse cegamente nas palavras da filha. Ou talvez fosse seu desejo, ou sua esperança, que a levasse a crer naquilo que ela gostaria que fosse verdade. Logo cedo, no dia seguinte,
A rainha despachou um mensageiro, levando o convite para Marcus Tito. O romano atendeu o rapaz com uma certa impaciência. Depois de ouvir a mensagem, dispensou sem dar resposta. Não dizia nem que sim, nem que não. Estava cansado de Cartimandua e de suas armadilhas para tentar levá-lo a casar-se com a princesa. Havia um alarme soando na mente dele que dificultava, em parte, a ação dos seres das trevas. Mais forte do que a lascívia era a sua lealdade a Roma. Ele podia estar louco de desejo, mas isso não o tornava estúpido. Sabia que Helena tramava alguma coisa que só podia estar relacionada às ideias revolucionárias que Marlon incutira em sua mente. E, se um revolucionário quer aprender a manejar a espada, só pode ser por uma razão: lutar. Confiante na infalibilidade da magia de Kelvin, Cartimandua tinha como certo o início de uma relação entre a filha e o general. Não contava que a fidelidade dele a Roma pudesse transformar-se em obstáculo a seus propósitos, mesmo porque desconhecia os planos de Helena. E quando o mensageiro retornou ao palácio, trazendo a informação de que o general não enviara a resposta, Cartimandua começou a duvidar dos poderes de Kelvin. Não se preocupe, rainha, disse o druida. Essa resistência não vai durar muito. Em breve, ele cederá. Kelvin não entendia por que ele não se entregava desde logo à magia e decidiu que era preciso um pequeno estímulo para obrigá-lo a ceder. Mas já sabia o que devia fazer. Capítulo 14. O caminho por onde ela andava era escuro e cheio de pedras pontiagudas, que atravessavam a sola de suas sandálias e espetavam-lhe os pés. Havia no ar um cheiro estranho, que tornava a atmosfera densa, carregada de sombras disformes. O lugar era muito esquisito. Alana tinha certeza de que nunca estivera ali antes, contudo, não se deteve. Prosseguiu na caminhada, até que uma claridade opaca jogou uma luz cinza sobre a escuridão, tornando parcialmente visíveis as formas indistintas que ladeavam a estrada. Alana viu-se no meio de uma espécie da clareira árida, envolvida pela luz de um crepúsculo nebuloso, que lhe delimitava o perímetro. A escuridão além formava muros altos e impenetráveis. Acima, nuvens espessas emitiam raios assustadores, embora fossem eles que conferissem ao local a luminosidade fugidia do ocaso. Ela estreitou os olhos, tentando discernir alguma coisa. Havia pessoas ali, muitas agachadas, algumas perambulando a esmo, enquanto outras a observavam com olhar maldoso. Sentindo um arrepio, Alana avançou, seguindo na direção de alguém que acenava para ela. À medida que se aproximava, percebeu que havia um cordão brilhante e prateado preso à região umbilical da pessoa. Alana abriu a boca, espantada, e seguiu, com o olhar, na direção por onde ele se estendia. Não foi capaz de ver-lhe o fim, porque o cordão atravessava o espaço vazio e sumia em algum ponto no meio da escuridão. Mas lhe chamou a atenção o fato de que ela também possuía um cordão igual àquele, que corria quase que paralelamente ao da figura mais adiante. Assustada, Alana tateou o umbigo, sentindo um formigamento ao tocar na região de onde o cordão saía. Deu um leve puxão nele, mas nada sentiu. Além de brilhante, ele parecia flexível e cedeu ao seu toque. À exceção deles dois, ninguém mais parecia ter um daqueles, levando-o a concluir que ela e seu companheiro desconhecido estavam presos a algum dispositivo de segurança, que os puxaria dali em caso de necessidade. Quando, finalmente, o rosto do vulto se tornou visível, Alana suspirou aliviada. Era de Kelvin que ela se aproximava. Ele continuou acenando para ele e a recebeu com um sorriso. Que lugar é este? Ela foi logo perguntando. É só um lugar, nada mais, respondeu ele, como se fosse muito natural estarem ali. Mas onde fica? Acho que nunca vim aqui. Veio. Só não se lembra. Como assim? Este é o mundo dos mortos, anunciou uma voz rouquenha. Só então Alana se deu conta de que havia mais alguém ali.
Ele estava agachado e encolhido, uma rocha cinzenta cravada no chão. Ao menos, foi o que ela pensou a princípio. A rocha, porém, falou com voz familiar, que ela reconheceu após alguns breves instantes. Marlon! Exclamou, mais surpresa do que assustada. É você. Como eu disse, este é o mundo dos mortos, repetiu ele, pondo-se de pé diante dela. Estranhamente, Alana sentiu medo dele. Marlon estava com um aspecto terrível. Os olhos fundos, raiados de vermelho, incrustados em um rosto cavernoso, mais pálido do que o usual. O que aconteceu com você? Interpelou, horrorizada. Marlon não faz mais parte do mundo dos vivos, lembrou Kelvin. Isso eu sei. Mas o que foi que houve com a sua fisionomia? Por que está tão diferente? Lamento se a desapontei, retrucou Marlon acidamente. Você esperava encontrar um príncipe e se deparou com um monstro. Não se trata disso, ela tentou corrigir. Eu só não entendo. Não se assuste com a aparência de Marlon, falou Kelvin. Sim, não se assuste com a minha aparência, Marlon interrompeu. Aqui, posso ser quem realmente sou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Alana entendeu menos ainda, contudo, achou melhor não insistir e mudou de assunto. Como foi que vim parar aqui, no mundo dos mortos, se ainda estou viva? Ou será que também morri? Não, minha cara, você está bem viva, tranquilizou o druida. Está vendo aquele cordão ali? Prosseguiu ele, apontando para a cordinha prateada. É o nosso elo com o mundo dos vivos. Rompa-o e se tornará uma de nós, acrescentou Marlon, com uma certa malícia. Você quer que eu morra? Foi a resposta rápida e perplexa. É claro que não. Objetou Kelvin, fuzilando o outro com reprovação. Marlon está apenas frustrado. Estou furioso, se quer saber, corrigiu o espírito. Com raiva mesmo. Minha vida tinha um objetivo, um propósito. E agora, graças à sua mãe, estou preso neste lugar. Você está preso? Inquietou-se Alana. Como? Quem o prendeu? Tenha calma, minha querida, intercedeu o druida, notando a angústia da princesa. Marlon não se conforma com o que lhe aconteceu e culpa sua mãe por tudo o que está passando. E não é verdade? Retrucou Marlon. Quem, se não Cartimandua, me mandaria para este lugar horrível? Não vê que tudo é culpa dos gananciosos que atraiçoaram nosso povo em troca de riquezas? Dos traidores que se uniram aos romanos? Marlon. Sussurrou ela. Sei que foi terrível, mas eu também estou sofrendo. Está? Pois não é o que parece. Onde você está agora, Alana? De volta ao palácio da mamãe, não é? Isso não é justo. Sem você, não tenho para onde ir, mas meus planos não se alteraram. Ainda quero vencer minha mãe, para. Ouvindo o ruído metálico de correntes, Alana parou de falar e fixou o olhar na escuridão atrás dele, divisando os contornos do que parecia um grilhão. O que é isso, Marlon? Você está acorrentado? Ele não respondeu. Puxou a corrente com força, e Alana percebeu que algo ou alguém opunha resistência na outra ponta. Como, porém, Marlon era mais forte, acabou arrastando o espírito preso pelo pescoço na outra extremidade. Shayla! Exclamou ela, atônita. A surpresa foi ainda maior. Alana esperava tudo, menos encontrar-se frente a frente com a traidora que a transformara em assassina. Venha cá, desgraçada, rosnou Marlon, puxando-a para mais perto. E ajoelhe-se diante de sua princesa. Com violência, Marlon forçou Shayla a ajoelhar-se aos pés de Alana. Para ela, foi muito inesperado.
Pensava em Marlon com carinho, imaginando que, se tivesse a oportunidade de encontrar-se com ele, se derreteria de amores e saudade. Mas o que sentiu foi medo. De Shayla, evitava se lembrar, porém, quando acontecia de a imagem dela roçar as beiradas de seus pensamentos, imaginava o ódio que a consumiria e as palavras de desprezo que atiraria em seu rosto. No entanto, o que experimentou, ao vê-la naquele estado, foi compaixão. O que significa isso? Alana espantou-se. O que foi que fez com ela, Marlon? Shayla não teve coragem de levantar os olhos. Mantinha-se abaixada, em posição de submissão, humilhada pelas garras de seu algoz. Ela agora é minha escrava, esclareceu ele. Quando despertei aqui, encontrei-a vagando pelas sombras. Meu desejo foi de esganá-la, mas ela já está morta, assim como eu. Senti tanto ódio, que, não sei como, fiz surgir uma corrente, prendendo-a a mim. Hoje, ela é minha escrava, mas não permito que se aproxime nem que fale comigo. Ela só tem que me obedecer. Você não pode soltá-la. Posso, mas não quero e não vou fazer isso. É o seu castigo, por ter participado de meu assassinato. Ela agora só faz o que eu mando. A aparência de Shayla não era assustadora. Seu rosto lívido não ostentava nenhuma deformação. Os olhos permaneciam límpidos, embora enevoados pela tristeza. Estava mais magra, suja, com semblante doentio, mas nada que se comparasse ao aspecto medonho de Marlon. O único sinal de tormento visível nela era a ferida aberta em seu abdômen, por onde o sangue ainda brotava. Por que você faz isso? Alana indagou a Marlon. Deixe-a ir. Já disse que não, respondeu ele, resoluto. O poder da minha vontade a aprisionou, por justiça. Ela é minha escrava, já disse. Este lugar pertence ao Senhor da Morte, ao Deus do outro mundo, esclareceu Kelvin. Somente ele poderia ter lhe dado esse poder. Senhor da Morte. Repetiu Marlon, entre o desprezo e o desafio. Por enquanto ele pode se vangloriar desse título, mas veremos por quanto tempo ainda mais. Quero que ele venha me enfrentar. Saberei muito bem como lidar com ele. Não desafie o Deus do outro mundo. Recriminou Kelvin. Você pode ser punido por isso. Ele não é nenhum Deus, rosnou, furioso. Pensa que não sei? É apenas um espírito como eu, que conquistou o poder pela força. Ouça o que lhe digo, druida. Fui forçado a vir para cá e não tenho outro remédio, senão aceitar minha condição. Mas ainda vou comandar este lugar, você vai ver. O olhar de Marlon era assustador, tenebroso, implacável. Alana não compreendia por que ele havia mudado tanto. Não sabia que, no fundo, ele sempre fora revoltado, irascível e maldoso. Ela desconhecia sua má índole, achava que ele era um rebelde determinado e audaz, mas não aquele ser insensível e cruel, que se comprazia em humilhar e infligir sofrimento. Marlon, tornou ela, decepcionada. Não reconheço você. Ele hesitou por um instante, tocado pela reação dela. Sua intenção não era assustá-la nem magoá-la. Queria apenas mostrar-lhe quem realmente era, o ser poderoso no qual acreditava que poderia se transformar. Sinto muito, Alana, lamentou ele, inesperadamente aparentando fragilidade e abatimento. Pensa que eu não preferia estar vivo? Que não gostaria de estar ao seu lado, vendo-a lutar comigo, amando-a como sempre a amei. Mas Shayla e sua mãe me roubaram essa oportunidade, e agora não posso perder a chance de conquistar o poder que sempre soube que me pertenceria. Alana se compadeceu. Queria dizer-lhe que deixasse aquilo de lado, que não se importasse mais com as guerras dos vivos, porque ele agora tinha uma outra batalha a travar, que era a luta pela libertação de sua alma. Marlon. Não diga nada, Alana. Não me recrimine,
não sinta pena de mim. Deixe-o, princesa, aconselhou Kelvin. Ele sabe o que faz. Ver Marlon daquele jeito quase fez Alanna desistir de seus planos. Se era para a rebelião transformar as pessoas em criaturas abomináveis como ele, melhor seria continuar vivendo em submissão. Você tem um propósito, anunciou Marlon, como se lesse os pensamentos dela. Não tem como fugir ao seu destino. Que destino? Subitamente, ele deixou de lado a aparência frágil e alquebrada, para se converter no espírito empedernido e desumano que, tão rapidamente, aprenderá a ser. Fitando-a com olhos malignos, retorceu os lábios, num esgar de diabólico sarcasmo. Deu um sorriso malicioso, mau, impiedoso, e puxou a corrente de Shayla, ao mesmo tempo que gargalhava de um jeito sinistro e assustador. Alanna sentiu um arrepio de pavor percorrendo todo o seu corpo. Decididamente, não conhecia aquele espectro assustador, que a ameaçava só com o fato de olhar para ela. Uma lágrima discreta desceu por seu rosto, levando-a ao extremo da indignação. Sentiu medo. Não propriamente por ela, mas pelo que Marlon seria capaz de fazer. Capítulo 15. Parecia que a atmosfera havia deixado de se movimentar. Até os espíritos que perambulavam por ali estacaram, para prestar atenção às ameaças de Marlon. Olhando ao redor, Alanna percebeu quanto todos estavam assustados. Ela sabia que não era ele quem mandava ali, mas, fosse quem fosse o deus do submundo, parecia óbvio que Marlon não o temia. Em meio ao tenebroso silêncio que se alastrou pelas trevas, Alanna ouviu Shayla gemer. Ela continuava prostrada aos pés de Marlon, em atitude de submissão e constrangimento. Notando que as atenções de Alanna haviam se voltado para a antiga serva, Marlon, com um chute, obrigou-a a deitar-se com o rosto colado ao chão e colocou o pé sobre sua cabeça, dominando-a inteiramente. Solte-a, por favor, pediu Alanna suavemente, mas com firmeza. Quero falar com ela. O olhar incisivo de Alanna deixou Marlon intimidado. Havia nela uma força que ele não estava disposto a enfrentar. Mesmo assim, não permitiu que a expressão de seu rosto se alterasse. Mantendo o ar aterrador de sempre, levantou o pé e puxou a coleira, colocando Shayla novamente de joelhos. Ela é toda sua, anunciou ele, emprestando à voz um tom mais gutural do que comumente usava. Alanna agradeceu com o olhar e abaixou-se junto à serva. Shayla, chamou, em tom compassivo. Fale comigo. Ela não respondeu. Pelo canto do olho, endereçou um questionamento mudo a Marlon e abaixou a cabeça. Ela não tem autorização para falar, advertiu Marlon. Sua língua é o instrumento da perfídia, que ela utilizou para delatar, matar e morrer. Ela está com medo. E daí? Todo mundo por aqui tem medo de alguma coisa. Quero falar com ela. Você não tem o direito de me impedir. A fim de evitar um embate, Kelvin puxou Marlon para longe das duas, obrigando-o a libertar Shayla de seu domínio mental. Quando ele se afastou o suficiente, ela venceu o medo e se atreveu a falar. Tomou, nas suas, as mãos da princesa e beijou-as, liberando as lágrimas e permitindo que os lábios descerrassem as palavras que, havia muito, a vinham engasgando. Perdoe-me. Por quê, Shayla? Por que você me traiu? Eu não queria, soluçou ela, abaixando a cabeça, envergonhada. Minha mãe a obrigou? Ela não respondeu a princípio. Parecia muito fácil transferir a culpa de tudo para a rainha, mas Shayla sabia que não fora bem assim. Cartmandu impusera sobre ela um poder implacável, que a aterrorizou. Contudo, Alanna lhe dera a oportunidade de fugir com eles. Infelizmente, porém, ela fizera a escolha errada. Sua mãe foi persuasiva, respondeu com cautela. A decisão final, contudo, foi minha. Ela ameaçou? Também. Mas não foi só isso.
Ela prometeu me recompensar. Se eu fizesse tudo direitinho, teria terras para cultivar, e meus pais não passariam mais fome. Shayla. Lamentou Alana. De que lhe valeu a ambição? Estou arrependida, princesa. O sofrimento me mostrou a verdade. Sei que não mereço seu perdão, não sou digna de mirá-la, nem sequer de falar com você. O que eu fiz foi uma covardia, uma traição. Por isso, entendo se você não quiser ou não puder me perdoar. Eu, no seu lugar, não sei se perdoaria. Não vou dizer que não senti raiva pela sua traição. Senti, e muita. Mas o remorso por ter lhe tirado a vida suplantou o ódio. Não sou assassina, Shayla. Pensa que foi nisso que se transformou? Em uma assassina? É claro que não. Se você me matou, a culpa foi minha. Você agiu por impulso, motivada pela minha perfídia. Que mais eu poderia esperar? Nós duas cometemos erros, mas talvez os deuses estejam nos dando a oportunidade de corrigi-los nesse momento. Como? Através do perdão. Ambas carregamos nossas culpas, mas se conseguirmos nos perdoar, recíproca e verdadeiramente, talvez nos libertemos desse fardo e sejamos amigas outra vez. De onde estava, Marlon acompanhava toda a conversa, fingindo prestar atenção às palavras que Kelvin, inutilmente, lhe endereçava. Já não aguentava mais aquela cena ridiculamente sentimental. Mais do que tudo, sentia o perigo da iminência do perdão. Ele desconhecia os mistérios divinos, contudo, intuía que ali, naquele lugar de sombras, o perdão era o inimigo que jogaria luz para dissipar as brumas e mostrar o caminho aos que se encontravam perdidos. Bastante irritado, deu um puxão na coleira, atirando Shayla novamente ao chão. Chega dessa bobagem! Grunhiu, recolhendo a corrente e arrastando a prisioneira até ele. Quando foi que você endureceu o coração dessa maneira, Marlon? Questionou Alana, sentindo a raiva ultrapassar o horror. Você costumava ser gentil com as pessoas. Engano seu, Alana, respondeu ele, encarando-a com hostilidade. Eu nunca fui gentil. Você é que me enxergava assim. Basta! Exclamou Kelvin, subitamente. Já é hora de ambos superarem os ressentimentos. A vinda de Alana aqui tem um propósito, e você está se distanciando dele, Marlon. Que propósito? Alana quis saber, deixando de lado suas divergências com Marlon. Está vendo aqueles vultos ali? Indagou Druida, apontando para dois espíritos que confabulavam mais adiante. Prometia algo a eles, em troca da rendição de Marcus Tito. Como assim? São eles os encarregados de induzir nosso amigo romano a tomá-la como amante pupila. Um tanto envergonhada por ter seus planos revelados na presença de Marlon, Alana olhou para ele de soslaio, esperando uma recriminação. O ex-noivo, contudo, não dava mostras de se importar, embora, no silêncio de seu coração, alimentasse um ódio desmedido pelo romano. O que eles querem? Tornou ela, procurando não se deixar magoar pela indiferença de Marlon. Você já não lhes pagou? Dei a eles uma oferenda, mas prometi algo muito maior. O quê? Um sacrifício de sangue. Ótimo, cortou ela, com pressa. Mate um boi ou um cabrito. Ou eles querem o sangue de uma pessoa. Além de eu não gostar disso, você sabe que estamos proibidos de fazer sacrifícios humanos. Ainda mais porque costumamos usar nossos inimigos, observou Marlon, em tom mordaz. E os maiores inimigos que temos, no momento, são os romanos. O que você quer que eu faça, Kelvin? Já disse que os sacrifícios estão proibidos. Você sabe disso melhor do que ninguém. Nenhum romano precisa testemunhar nossas práticas, observou Marlon, com irritação. Mas se eles descobrirem,
Talvez adotem medidas duras de repressão, ponderou Alana. Não quero que nosso povo sofra mais do que já vem sofrendo.